Irmãos, a gente tem, nesse mês de janeiro, falado sobre dinheiro. A gente precisava falar sobre dinheiro e a gente está conversando sobre dinheiro durante todo esse mês. Nessa série que foi muito desafiadora para mim como pastor, porque a gente sempre vê alguns temas, alguns textos na Bíblia, e a gente sempre falou, esse texto é um texto complicado, é um texto que não é muito popular, e às vezes a gente tem que encarar o texto e falar, pregar a palavra de Deus em cima daquilo que o texto nos propõe. E há alguns textos que, naturalmente, eu nunca escolheria para pregar, mas foi algo que, como conselho, a gente entendeu que precisava ser dito, a igreja precisava ser ensinada a respeito do dízimo, a respeito das nossas finanças, de como a gente pode consagrar a Deus também as nossas finanças. E eu confesso para vocês que tem sido um aprendizado muito bom para a minha vida. Entender que a gente não pode ser dominado pelo dinheiro. Mas na primeira semana do ano, a gente aprendeu com Zaqueu, que ele que ganhou uma vida, que fez a vida extorquindo as pessoas, tirando o dinheiro das pessoas, quando o evangelho chegou na vida dele, quando a salvação chegou na casa dele, alguns sinais visíveis de que a salvação havia chegado, foi o fato de que ele doou metade dos bens dele aos pobres. Ele não precisava doar metade, ele deveria doar apenas 10% pela lei de Moisés, era obrigatório, mas ele resolveu dar 50%. Zaqueu também decidiu restituir aqueles que ele havia extorquido, roubado, 4 vezes mais. É muito interessante a gente perceber que, quando a gente encontra com o Evangelho da Graça, com o Evangelho Salvador de Jesus, a gente se torna não apenas mais generoso, mas a gente se torna também mais justo. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Na segunda semana desse mês, a gente falou sobre o texto de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e digo mais, façam prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. E esse texto de Malaquias não fala apenas sobre eu dar dinheiro para a igreja, mas fala sobre o meu compromisso com Deus. Lembra que o povo de Israel havia fraquejado no seu compromisso para com Deus? Isso se refletia, inclusive, nos dízimos e ofertas. E a gente foi exortado pelo Senhor a voltarmos o nosso coração para um compromisso. Interessante que essa última música que a gente cantou fala como fruto do amor de Cristo e fruto do compromisso. Barnabé agiu em generosidade, agiu estendendo o ombro para Paulo e agiu também indo abençoar a igreja de Antioquia, que precisava de um líder, de um pastor. Isso foi o que a gente aprendeu na segunda semana. Na semana passada, a gente aprendeu algo com o exemplo de uma mulher sem nome na Bíblia, que deu tudo o que ela possuía, as 2 menores moedinhas que existiam na época, e era a oferta mínima que você poderia dar no templo, foi o que aquela mulher deu, reconhecendo que ela era pobre, que ela não tinha nada para dar, mas que Deus era digno do tudo dela, porque era Deus quem provia o mantimento dela do dia a dia. Porque as poucas moedas que ela tinha não eram suficientes para ela ter o pão de cada dia, mas Deus providenciava mesmo assim por meio da generosidade de outros. E eu não falei isso na semana passada, mas eu fiquei meditando a respeito disso, como às vezes a gente fala, olha pastor, eu não consigo dar o dízimo porque não sobra, né? Jesus comparou o exemplo dessa viúva pobre com o exemplo de gente rica que tinha dinheiro de sobra e que dava no templo. E Jesus fala, olha, essa mulher que deu tudo o que tinha, ela deu muito mais do que quem deu quantias grandes de dinheiro, porque eles deram do que sobrava deles, mas ela deu tudo o que possuía. E a gente, como crente, precisa ter no nosso coração esse coração pobre, esse coração que fala, Senhor, o que eu tenho é tão pouco para te dar, mas toma aqui, é meu tudo. Isso se reflete no meu dinheiro, sim, mas se reflete com tudo mais. Toma meu tempo, toma toda a minha vida, toma toda a minha família, Senhor, toma tudo. Uma vez que a gente já se lembrou do que a gente aprendeu até aqui, eu quero te convidar a meditar hoje a respeito daquilo que Deus nos chama para fazermos como comunidade da aliança, como povo salvo pelo Senhor. Para isso, eu te convido a ler junto comigo o livro de Atos, no capítulo 4,
a partir do versículo 32, e a gente vai até o versículo 11 do capítulo 5. Atos, capítulo 4, a partir do 32 até o versículo 11 do capítulo 5. A palavra diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, filho da consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor sobre todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, porque ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações hoje. E o que nós, por misericórdia, queremos te pedir é: faça com que o Teu temor caia sobre nós. Faça com que o temor do Teu santo nome caia sobre nós, para que sejamos achados puros e irrepreensíveis diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia dos nossos maus caminhos. Ensina-nos a viver como povo do Senhor, como povo da aliança, e não como aqueles que têm o coração cheio das mentiras de Satanás. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra agora. Revela-nos, ó Pai, aquilo que pela dureza do nosso coração está oculto, e faz com que o Teu Espírito Santo nos converta, nos convença. Faz isso, Deus, por misericórdia, nós pedimos, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Nós, presbiterianos, temos muita dificuldade com alguns relatos de movimentos de avivamento ao longo da história. Mas existe um pregador do século XVIII, um pregador batista do século XVIII, que todos nós respeitamos, foi o Charles Spurgeon, que pregou
em Londres por muito tempo e que os sermões dele até hoje influenciam muitos presbiterianos, batistas, gente de todas as igrejas. E a história conta que o Spurgeon, quando, num certo domingo de manhã, pregava na frente da sua igreja, o Espírito Santo tomou ele de uma tal forma que Spurgeon liberou uma palavra de conhecimento sobre a igreja. E durante a pregação, ele falava a respeito de uma pessoa, e ele não estava revelando o CPF de ninguém, mas ele falava a respeito de uma pessoa como que fosse alguém que estava passando o patrão para trás, estava roubando no jogo, trabalhando menos horas do que o combinado e subtraindo algumas coisas da empresa para si. Quando chegou o final do culto, um rapaz muito jovem vai cumprimentar o pastor Spurgeon à porta da igreja, e o rapaz, cheio de tremor no corpo, chorando, vira para o pastor Spurgeon e fala: pastor, pelo amor de Deus, não conta nada para o meu patrão. Eu vou devolver tudo que eu roubei dele. Essa história que o Spurgeon viveu ensina a gente sobre uma comunidade que tem o temor de Deus, que entende que o Espírito Santo está agindo no meio dela, entende que precisa consertar a vida. Aquele homem, aquele jovem rapaz, sabia o que ele estava fazendo. E Spurgeon, sem saber quem era aquela pessoa, pelo Espírito Santo, pregou a palavra, apenas a palavra. E a palavra encontrou guarida no coração daquele rapaz que não estava caminhando certo, e ele resolveu mudar de vida. Quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, esse texto de como vivia a comunidade dos discípulos, a gente encontra um povo que, depois que recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, e lembrem-se, a gente está lendo o livro de Atos, que fala sobre aquele evento maravilhoso de Pentecostes. O povo de Deus, quando recebeu o Espírito Santo, começou a viver da forma que o Espírito Santo queria. Começou a consertar a sua vida, o seu modo de viver, à luz do que o Espírito Santo queria. E começou a tomar algumas atitudes necessárias para consertarem a vida deles, porque eles sabiam que diante da presença santa do Senhor, eles não poderiam continuar vivendo a vida como eles viviam antes. E quando a gente olha para esse texto, a gente precisa fazer para a gente mesmo uma pergunta. Uma vez que eu sou comunidade da aliança, uma vez que eu sou povo de Deus, ajuntado por Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, a igreja, essa comunidade, que o Espírito Santo se move, que o Espírito Santo move essa comunidade também, uma vez que a gente é esse povo da aliança, como a comunidade da aliança deve viver? Como o povo da aliança deve viver? E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o povo da aliança precisa entender que o seu poder vem da mensagem que carrega. O poder da comunidade da aliança vem da mensagem que a comunidade da aliança carrega. Como a mensagem que Spurgeon entregou naquele dia. E aquele homem teve a sua vida mudada, teve a sua atitude mudada. O texto que a gente acabou de ler, ele vem logo depois de um evento muito famoso no livro de Atos dos Apóstolos. Se você dá uma olhada nos versículos anteriores, na verdade, desde o capítulo 3, você vai ver que Pedro, João, cheios do poder de Deus, certo dia foram ao templo, e ali eles curaram um homem coxo. E depois de curarem aquele homem coxo, isso incomodou as autoridades locais. Os sacerdotes prenderam Pedro, prenderam João. Só que a multidão estava sedenta para ouvir a palavra de Deus por meio de Pedro e por meio de João. Depois de prenderem Pedro e João, o Sinédrio, os 70 maiores teólogos de Israel, se juntaram para julgar Pedro e João. E imagina o medo que deve ter tomado o coração deles, porque quando Jesus foi crucificado, naquela noite da Sexta-feira Santa, entre quinta e sexta-feira santa, Jesus também foi levado ao Sinédrio e foi preso. Então, eles estavam presos no mesmo lugar onde Jesus havia sido preso. Só que, no outro dia, os sacerdotes ficaram com medo de fazer alguma coisa com Pedro e João. Se você olhar no texto de Atos, a essa altura, eles nem apanharam, nem tomaram a surra dos sacerdotes, porque o povo estava sedento para ouvir a palavra de Deus, e os sacerdotes agora estavam com medo do que o povo poderia fazer com eles.
E o que acontece é que esse Pedro e João, que haviam ousadamente não apenas curado um coxo, mas haviam pregado perante o Sinédrio e desmoralizado a teologia boa daqueles 70 teólogos de Israel, Pedro e João dão testemunho de Jesus, dão testemunho da ressurreição, e o resultado, o que acontece, é que a multidão faz mais pressão. E aí o Sinédrio só consegue fazer uma coisa com os dois, não consegue nem bater nos dois, eles ameaçam Pedro e João e falam, olha, vai e nunca mais falem nesse nome. Pedro e João, para tentarem se livrar, eles poderiam falar, beleza, a gente nunca mais vai falar. Mas a resposta que Pedro dá é, a gente não pode. A gente não pode parar de falar nesse nome. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, é o que o versículo 20 de Atos 4 diz. Pastor, por que você está voltando um pouco antes do texto que a gente leu? Às vezes, irmãos, a gente vive numa sociedade que tenta restringir o nosso discurso como cristãos. A gente vive numa sociedade que a todo tempo tenta tirar o nosso lugar de fala diante dos outros. A sociedade não quer mais ouvir a igreja, e quando a igreja se levanta como uma voz dissonante no meio de tantas vozes que concordam entre si, quando a igreja se levanta como uma voz dissonante, muitas vezes a igreja é rechaçada, a igreja é deixada de lado. Foi o que aconteceu com Pedro e João. Nunca mais falem nesse nome. A resposta deles dois foi, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que a gente tem visto, das coisas que a gente tem ouvido. Irmãos, é interessante que logo depois que Pedro e João são soltos, eles voltam para o lugar onde os irmãos estavam reunidos, e quando Pedro e João voltam para a congregação, para o lugar onde todos estavam reunidos, o povo emocionado começou a orar. O povo começou a orar, e qual o resultado? Atos 24, 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Quando a igreja recebe ameaças, quando a igreja é ameaçada no seu discurso, quando a igreja é ameaçada em sua verdade, a gente precisa entender que o nosso poder não vem do que o mundo, do que as pessoas dizem que nós podemos falar. Nós, como Pedro e João, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E a igreja orando juntas, ela se lembrou de um salmo muito antigo, e esse salmo é o que está na boca dos discípulos aqui nesses dois versículos 29 e 30. Senhor, a gente não está orando para o Senhor acabar e destruir com os nossos inimigos. A gente não está orando para o Senhor fazer com que a gente tome o poder, tome a cadeira do sumo sacerdote e possa pregar com liberdade. Não, Senhor, o que a gente pede é que o Senhor olhe para as ameaças deles, olhe para as ameaças que esses homens maus têm colocado contra nós, e concede aos teus servos que a gente continue anunciando com intrepidez a tua palavra. Irmãos, eu por muito tempo fugi de falar isso aqui nesse púlpito, porque a gente vive num país politicamente polarizado. Mas nesse ano de eleições para senadores, deputados, governadores e presidente da República, a igreja precisa se lembrar mais do que nunca que o nosso poder não vem de ocuparmos cadeiras de poder público. O poder da igreja não vem de termos representantes cristãos lá no Palácio do Planalto, na Câmara, no Senado. O poder da igreja vem da mensagem que a igreja carrega. E embora haja ameaça de discursos dissonantes daquilo que a gente crê, embora haja ameaças, o nosso papel não deve ser destrói o Senhor, mas é, Senhor, dá para a tua igreja mais poder, dá para a tua igreja mais autoridade para permanecer testemunhando de Jesus nesse mundo.
Senhor, dá mais poder para nós. Dá mais poder para a tua igreja, porque nós sabemos que o nosso poder não vem daquilo que o Estado pode dar, mas o nosso poder vem única e exclusivamente da mensagem que nós carregamos. A comunidade da aliança deve viver entendendo que o seu poder vem da mensagem que a gente carrega. A gente não pode deixar de falar daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve. Jesus continua curando, Jesus continua salvando, e é o que o versículo 30 fala. Dá para a gente intrepidez, Senhor, para falar em Teu nome, enquanto o Senhor, o nosso papel é falar no nome de Jesus. Enquanto a gente fala no nome de Jesus, o Senhor estende a mão para fazer curas, para fazer sinais, para fazer prodígios por intermédio do nome do servo dele, Jesus Cristo. Senhor, dá poder para a igreja de Vila Hortência. Nós não queremos o poder da prefeitura de Sorocaba ou da Câmara de Vereadores, mas nós queremos poder da mensagem que carregamos, que é o Evangelho de Jesus. Enquanto a gente caminha nesse poder de testemunhar, Senhor, dá que Jesus comece a realizar curas, sinais, milagres no nosso tempo, para que pessoas possam se achegar ao Senhor, não pelo poder mundano, mas pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Essa deve ser a nossa oração. A comunidade da aliança sabe que o seu poder vem de Deus. Vem de Deus. Mas a comunidade da aliança deve viver sabendo que o seu poder vem de Deus. Mas existe uma segunda forma como a comunidade da aliança deve viver. A comunidade da aliança deve viver em generosidade e altruísmo. Olha o que os versículos de 32 a 37 dizem para a gente. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Nesse versículo 32, o que está acontecendo são as promessas de Ezequiel se cumprindo. Darei a vocês um novo coração e uma só mente. Vocês não vão ser um povo dividido, vocês vão ser um apenas. Vocês vão ter uma disposição apenas de alma. E como isso se dá? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo era comum a eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, porque não havia necessitado no meio deles. Os que possuíam terras ou casas, vendiam-nas e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Havia generosidade, havia altruísmo. Passou então o padrão da igreja, é eu vender minha casa e dar o dinheiro para a igreja? Nem todos vendiam as suas casas, porque se a gente ler o resto de Atos, você vai ver que, por exemplo, muitos irmãos receberam Paulo em sua casa depois. Não era um padrão na comunidade, todo mundo vendia a sua casa. O que Lucas está escrevendo aqui é que aqueles que tinham excedentes, aqueles que tinham uma propriedade parada lá, e que aquela propriedade ficava sem produzir nada, e eu guardava para mim, retinha para mim aquela propriedade. Eu olhava para o meu irmão que estava necessitado, eu vendia. E não fazia caridade com o meu dinheiro. O que os discípulos de Jesus faziam era levar aos pés dos apóstolos e entregavam para eles falando, olha, em vocês existe a sabedoria de Deus para que vocês distribuam de forma justa. Isso aqui já barra toda a ideia de gente dizendo que existe a filosofia do comunismo na Bíblia. Porque aquele dinheiro era administrado não por um Estado forte, mas o dinheiro do povo era administrado por homens guiados por Deus. Homens debaixo do poder de Deus. Algo que Estado nenhum pode fazer. A igreja, a comunidade dos salvos, a comunidade dos redimidos pode viver. Não venda sua casa para dar o dinheiro para a igreja. Mas entenda que aquilo que você tem e que é excedente seu, você pode ser generoso. Você não precisa dar todo o seu dinheiro das suas reservas para alguma causa missionária, mas você pode entender que você pode ser mais generoso. Você pode entender que você precisa viver não de maneira egoísta, que retém tudo para si, mas de maneira altruísta, que pensa no outro.
Versículo 34, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um segundo o que eles queriam, à medida que alguém tinha necessidade. Algum irmão está passando por um aperto. Eu tenho excedente, pastor, toma aqui, vamos ajudar esse irmão. À medida que cada um tinha necessidade. A comunidade da aliança deve viver em generosidade e altruísmo. Altruísmo é pensar mais no próximo do que em mim. No final dos anos 40, a comunidade estudiosa bíblica foi revirada por uma descoberta muito grande, numas cavernas na região de Qumran, perto do Mar Morto. Nessas cavernas foram encontrados vários papiros, vários rolos com manuscritos muito antigos da era que veio antes de Cristo, um século mais ou menos antes de Cristo. E esses manuscritos de Qumran ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. E nele, esses textos confirmaram que o texto de Isaías, do profeta Isaías, era um texto verdadeiro, o texto que a gente tem nas nossas mãos, porque é um texto muito antigo. E, mais uma vez, os manuscritos do Mar Morto confirmaram que a Bíblia que chegou até nós hoje é fiel, é igual a que Jesus tinha nos tempos dele. Mas por que você está falando desses textos, pastor? Junto desses manuscritos do Mar Morto, esses manuscritos eram como se fosse uma biblioteca de uma comunidade, de uma vila que vivia por ali naquelas cavernas. E eles descobriram um outro manuscrito que falava a respeito de um líder que viveu um século antes de Jesus. Esse líder não tinha um nome, mas o apelido dele era Mestre da Justiça, Mestre da Retidão. E esse homem conhecido como Mestre da Retidão, ele provavelmente era algum tipo de sacerdote que viveu ali. Ele tentou resgatar os princípios de Deuteronômio que falavam que o povo de Israel deveria viver assim. De 50 em 50 anos, eles deveriam devolver as terras daqueles que venderam por pobreza ou porque precisavam pagar alguma dívida. De 7 em 7 anos, todas as dívidas que alguém tinha com seu irmão precisavam ser perdoadas. E esse homem, esse mestre da justiça, esse mestre da retidão, ensinou aquela comunidade a viver de maneira altruísta. Eles vendiam o que tinham para que tudo fosse dividido entre eles. Acontece que esse mestre da justiça morreu, e pouco tempo depois, os discípulos dele deixaram de praticar aquela generosidade, aquele altruísmo que movia aquela vila, e que movia aquela vila não porque aquele mestre da retidão era uma pessoa maravilhosa, mas movia porque eles tinham a consciência de que no Antigo Testamento Deus mandava que o povo agisse com justiça e com cuidado uns para com os outros. Um século depois que esse homem morreu, se levanta nas terras da Galileia, da Judéia, Jesus, o grande mestre de retidão, o grande mestre de justiça, que ensinou seus discípulos a viverem em altruísmo, a viverem em solidariedade uns para com os outros. Só que, se Jesus morresse, muito provavelmente, aqueles discípulos não iam levar à frente os ensinamentos de generosidade e altruísmo de Jesus, porque, assim como o mestre da retidão que havia vindo antes, os discípulos iam voltar para a sua vida gananciosa, para a sua vida de ostentação. Só que, diferente do mestre de retidão, o grande mestre de retidão que é Jesus, ele não deixou os seus discípulos sozinhos depois de morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. O livro de Atos testifica disso para a gente. Jesus enviou o seu próprio Espírito, e na igreja de Jesus, na comunidade dos salvos, na comunidade da aliança, o Espírito de Cristo repousa, nos ensinando a caminhar em retidão como o nosso mestre de retidão caminhou. Ele nos deu exemplo para que façamos como ele fez, para que caminhemos nas suas pegadas. Acontece, irmãos, que no tempo de Jesus havia muitos religiosos que reivindicavam para si o título de povo da aliança, de guardiões da aliança. Porém, o templo, o sistema sacerdotal de Israel falhou em ser povo da aliança, em viver como a lei de Moisés mandava. Mas agora, o povo de Jesus conta com o Espírito Santo, que capacita a igreja
a caminhar em poder, dando seu testemunho diante da sociedade, mas capacita a igreja também a viver em altruísmo, em generosidade, a pensar no outro, a olhar para a dor do outro e sentir a dor do outro em mim. O povo da aliança precisa se comportar como o povo da aliança. O povo da aliança precisa viver como o grande mestre de retidão viveu. O povo da aliança precisa fazer da profecia de Isaías 61, que a gente leu em Lucas, Jesus recitando essa promessa de Isaías 51. A gente precisa 61. A gente precisa viver nessa dinâmica. O Senhor nos ungiu para pregoarmos o ano aceitável do Senhor, para levarmos o evangelho aos oprimidos, aos pobres, aos quebrantados de alma. Nós precisamos fazer desse texto uma realidade. As autoridades do templo não conseguiram fazer isso, mas o povo da aliança conta com a direção do Espírito Santo. E como esse povo da aliança vivia, eles vendiam suas propriedades, mesmo mantendo as suas casas, eles vendiam excedente para cuidar dos outros. A generosidade e o altruísmo só eram possíveis porque os discípulos estavam debaixo da influência e do poder do Espírito Santo, mas também, conforme o texto nos mostra, a comunidade da aliança vivia com um só coração e com uma só disposição de alma. Da multidão dos que creram, eles eram apenas um. Eles eram apenas um. Eles não caminhavam em divisões. A gente só pode ser a comunidade da aliança se a gente olhar para Jesus, caminhar no poder do Espírito Santo, mas só se eu conseguir olhar para o outro que pensa diferente de mim, que age diferente de mim, que tem costumes diferentes dos meus, olhar para ele como uma pessoa que carrega em si a imagem de Deus e cuidar dela como eu cuido de mim mesmo, como eu cuido do meu próprio corpo. O apóstolo Paulo, em Efésios, usa essa metáfora no casamento. Como eu cuido do meu próprio corpo, eu preciso cuidar da minha esposa, que é a parte mais frágil de mim. Como eu e minha esposa cuidamos um do outro, nós precisamos cuidar da igreja. Os pastores, os líderes, presbíteros dessa igreja precisam ser uma metáfora disso. Assim como eu cuido da minha casa, assim como eu cuido de mim mesmo, eu preciso cuidar de vocês, nas suas necessidades. E cada irmão na igreja precisa viver debaixo dessa dimensão. Os interesses que moviam a comunidade da aliança, a comunidade dos primeiros discípulos, não eram os seus próprios interesses, mas eram os interesses dos outros. Cada um tinha, em primeiro lugar, os interesses dos outros. E qual foi o resultado disso? Isso cativou as pessoas ao redor deles de uma forma tal que muita gente queria se ajuntar. É claro que no meio vinham alguns aproveitadores, por isso que a renda era distribuída de acordo com as necessidades. Anos depois, o apóstolo Paulo precisou advertir a igreja em Tessalônica, porque muitos aproveitadores estavam se chegando àquela comunidade, mas a igreja de Jesus precisa entender que, apesar dos aproveitadores, a gente precisa viver em generosidade, em altruísmo. Não é a gente ser bobo e deixar os outros passarem a gente para trás. Isso cativou a comunidade de tal forma que muita gente começou a se converter. Deus foi acrescentando os que iam sendo salvos. E a essa altura, a quantidade dos salvos já passava de 5.000. Já pensou? A gente caminhar aqui no nosso bairro, na Vila Hortência, com tanto poder do Espírito. Já pensou a gente caminhar de forma tão altruísta e generosa na nossa cidade, que as pessoas vão ouvir notícias da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência e vão querer vir para cá, para fazer parte desse movimento poderoso do Espírito Santo. Não é um movimento de caridade, não é um movimento de como as ONGs fazem, mas é um movimento onde a gente prega o Evangelho todo, para todas as pessoas. O Evangelho todo, para o homem todo. A gente não prega apenas a salvação da alma das pessoas, a gente prega a salvação da pessoa como um todo. E a gente precisa manifestar a redenção na alma da pessoa, sim, mas levar dignidade para o corpo, para as pessoas que passam fome, para as pessoas que têm menos que nós. É interessante que o mesmo Lucas que registra a história de Zaqueu, o mesmo Lucas que registra a história da viúva pobre, é o Lucas que fala conosco a respeito de generosidade, nos dá mais um exemplo. O exemplo de Barnabé. José era o nome dele e o apelido dele era Barnabé.
Alguém, o homem das consolações, filho da exortação, o filho da consolação, tanto faz traduzir como exortação ou consolação. Barnabé era um levita. E se você lembra, Lucas já registrou no Evangelho uma parábola sobre um homem que estava jogado à beira da estrada porque ele havia sido assaltado, havia apanhado. E um levita estava passando pela beira da estrada, viu aquele homem jogado, e um levita deixou aquele homem de lado. Um sacerdote passou, viu aquele homem ferido, aquele homem machucado, e deixou aquele homem de lado, até que um samaritano veio e resgatou. Lucas, que já tinha queimado o filme dos levitas na parábola, agora Lucas resolve colocar um levita bem na fita, e mostra o exemplo desse levita, Barnabé, que morava em Chipre, uma cidade um pouco longe dos domínios de Israel. Ele tinha um campo, e ele percebeu que aquele campo poderia ajudar os irmãos que passavam necessidade. Ele vendeu, trouxe o preço daquele campo e depositou aos pés dos apóstolos, dizendo: apóstolos, administrem aí. E existe muita gente hoje em dia que fala: eu não dou o dízimo na igreja porque eu apoio a ONG tal, porque eu compro marmita para morador de rua toda semana, porque eu distribuo coisas. Eu não dou dinheiro na igreja, porque a igreja vai usar para tanta coisa. Ih, olha só, o pastor trocou de carro esse ano. A gente não trocou. Mas eu já ouvi tanto disso na minha vida. A comunidade dos discípulos não é uma comunidade que não quer administrar o próprio dinheiro, porque entende que na igreja do Senhor, Deus distribui dons, Deus distribui capacidades, e Deus distribui tarefas também. No corpo de Cristo, a tarefa dos apóstolos, a tarefa dos presbíteros e pastores é fazer a justa distribuição à medida que existe necessidade. Nós não somos bons administradores do nosso dinheiro. Do nosso, talvez até a gente seja, mas do dinheiro que a gente deve para Deus, que a gente deve devolver para Ele em gratidão, nós não podemos administrar esse dinheiro dizendo: olha, eu vou dar 5% para a igreja e os outros 5% eu vou fazer caridade. Faz caridade com os 90% que ficaram na sua mão. É muito importante a gente se lembrar desse exemplo de Barnabé. Ele depositou aos pés dos apóstolos, reconhecendo: olha, vocês têm a sabedoria de Deus para administrar esse dinheiro. Só que o mesmo Lucas que registra a história da viúva pobre, o mesmo Lucas que registra a história de Zaqueu, o mesmo Lucas que registra a história de Barnabé, logo depois registra a história de duas outras pessoas. Lucas começa a deixar para a gente pistas de como o dinheiro pode se tornar um ídolo para nós, de como a gente pode lidar mal com o dinheiro. Lucas mostra para a gente que nós não somos bons administradores daquilo que é de Deus. Terceira coisa que a gente aprende é que a comunidade da aliança deve viver em santidade e em temor. A comunidade da aliança deve viver em santidade e temor. Logo depois de contar a história de Barnabé, Lucas conta a história de um casal, Ananias e Safira. E você já ouviu várias e várias e várias vezes essa história. E eu sempre tive muita dificuldade de entender o que ela diz para mim hoje, o que ela quer me ensinar, o que essa história quer me exortar. O povo de Deus, da nova aliança, a igreja, foi chamada por Deus para viver a santidade que o templo deveria refletir. O templo no Antigo Testamento. E se você olhar no Antigo Testamento, existem vários textos que falam para a gente sobre a santidade do templo. Vários textos que falam para a gente como o templo deveria ser um lugar santo e as pessoas deveriam ter o temor de Deus naquele lugar. Se você abrir em Levítico 10, você vai ver que existiam 2 filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, e eles eram separados por Deus para ministrar no altar de Deus fogo nas ofertas, só que Nadab e Abiú, em vez de seguirem os parâmetros de Deus, para ofertarem a Deus aquelas ofertas, eles resolveram colocar no altar do Senhor fogo estranho. E por isso o Senhor fulminou os 2 ali, naquele lugar. Os 2 morreram.
Se você seguir para Josué capítulo 7, eu preguei esse texto faz poucos meses, você vai ouvir a história de Acã. Um homem que ouviu de Deus que deveria destruir a cidade que ele, junto com Josué, iria conquistar e queimar tudo naquela cidade em santa condenação, porque aquela cidade queimada seria uma oferta para Deus, e Acã resolve roubar para si uma capa babilônica, umas barras de ouro e uns pedaços de prata. O fim de Acã é que ele é apedrejado junto com toda a sua família, porque Deus exigiu que a justiça dele fosse feita. Por quê? Porque Acã tomou para si as coisas que deveriam ser consagradas em santa condenação para Deus. Mas existem outros exemplos também. 2 Samuel, capítulo 6, conta para a gente a história de Uzá, um dos serventes de Davi, que quando a Arca da Aliança estava sendo carregada, um dos carregadores da arca, um dos sacerdotes, tropeçou numa pedra e a arca fez que ia cair. E Uzá estendeu a mão para tocar na arca, achando que as coisas iam sair do controle se ele não colocasse a mão. Assim como Acã fez, falando, eu preciso colocar a mão naquilo que não é meu. E Uzá é fulminado na hora. Davi fica até chateado com Deus. Deus, por que você fulminou Uzá? E Deus fala, preciso revelar a minha santidade no meio das pessoas. Em 2 Crônicas 26, a gente ouve a história do rei Uzias, que também violou o templo, e quando ele viola o templo, ele é acometido por lepra. Por que Deus faz essas coisas? Um é apedrejado, outros 3 são queimados vivos, o outro pega lepra. Deus está apontando, desde o Antigo Testamento, que o templo deve ser o lugar da santidade dele. Só que quando Jesus ressuscita, a igreja, o povo de Deus, passa a ser o templo. Passa a ser o povo que reflete a glória de Deus e a santidade de Deus. E aí, quando a gente chega na história de Ananias e Safira, a gente começa a entender por que eles foram fulminados diante do altar. Porque eles eram parte da igreja, e a igreja precisava, como comunidade da aliança, refletir a glória e a santidade de Deus. Só que no coração de Ananias, no coração de Safira, existia mentira. E Pedro, quando repreende, ele diz, por que vocês deixaram o coração de vocês se encher de Satanás? Vocês, Ananias e Safira, não vocês aqui. Pedro vira para os dois e fala, por que Satanás encheu o coração de vocês de mentira? Por isso os dois caíram fulminados na hora. O templo de Deus, o povo da aliança precisa refletir a santidade de Deus. E por que a gente tolera mentira no nosso meio? Por que a gente tolera pecado no nosso meio? Por que a gente não trata pecado como pecado? Por que será que a gente quer colocar a mão naquilo que não é nosso, mas é de Deus, e fazer uso daquilo que é de Deus, administrar aquilo que é de Deus? O motivo da morte de Ananias e Safira era mentira. Porque dentro do povo de Deus não pode haver pecado, porque nós fomos separados para refletir a glória de Deus. Irmãos, isso é uma lição muito importante para nós hoje. Você vai ver, por exemplo, em 2 Coríntios, Paulo falar sobre a necessidade da igreja caminhar em santidade, e Deus não fulmina ninguém em 2 Coríntios. Pelo menos o que o texto conta para a gente. Existe uma ameaça ali, olha, cuidado, que senão Deus vai vir executar a justiça dele sobre vocês. Mas, irmãos, se a gente quer viver tempos de avivamento nessa igreja, se a gente quer viver tempos de renovo espiritual, se a gente quer viver tempos de poder de Deus vindo sobre nós, a gente precisa limpar a casa. A gente precisa limpar o nosso coração da mentira, porque nós somos templo do Espírito Santo. E o temor de Deus precisa cair sobre nós. O povo de Deus, a comunidade da aliança, precisa viver em santidade e em temor. O resultado disso, no versículo 11, é que quando a comunidade viu Ananias morrer e ser enterrado, Safira morrer e ser enterrada, porque mentiram ao Espírito Santo, acharam que podiam mentir para o Espírito Santo. O resultado que foi produzido na comunidade era o temor de Deus. Irmãos, hoje eu e você precisamos fazer a oração, Senhor, mata o velho homem que existe em mim, fulmina ele, trata com o meu pecado, Senhor, para que no final da minha vida eu não caia morto como Ananias e Safira. Senhor, faz cair o teu poder sobre mim,
Faz com que caia o teu temor sobre mim, corrige a minha vida, mesmo que eu passe pela humilhação de cair e expirar. Trata comigo, Senhor, nos meus pecados. Se a gente quer viver tempos de renovação espiritual, se a gente quer refletir a glória de Deus para essa cidade, nós precisamos pedir, Senhor, vem com teu fogo refinador e passa na minha vida. Cura-me, Senhor, do meu pecado. Cura-me, Senhor, da minha mentira. Cura-me, Senhor, do meu engano. Cura-me, Senhor, do meu desejo de controlar as coisas e colocar a mão naquilo que é do Senhor. E aqui eu não estou falando só de dinheiro. Tantas vezes a gente quer controlar o rumo da nossa vida, o rumo da nossa família. E não há erro nenhum em planejar as coisas, mas quantas vezes a gente faz planos e exclui Deus dos nossos planos. E aí, a mentira reina, né? Porque a gente chega aqui na igreja e canta, Senhor, Tu és o Rei do Universo, Tua glória enche minha vida. A glória do Senhor enche a casa quando existe o conserto, quando o pecado é tratado, quando o pecado é confessado e quando a vida da gente é consertada. Se a gente quiser viver como comunidade da aliança, a gente precisa manifestar a mesma santidade que o templo manifestava. A gente precisa manifestar a mesma santidade. Ananias e Safira não precisavam vender o campo. Ananias e Safira não precisavam dar todo o dinheiro para os apóstolos. Isso fica muito claro nos versículos que a gente leu. Vocês não precisavam fazer isso. Você poderia ter vendido e dado metade, falado, está aqui metade, a gente quer ficar com o resto. Ou, se você ficasse constrangido a dar só metade, eles poderiam nem vender o campo, poderiam ficar com eles, porque isso não era obrigatório. Mas o coração deles estava tomado pela mentira. E quando o coração da gente é tomado pela mentira, a gente está dizendo para Deus que o mundo como ele é, não é bom. A gente está dizendo para Deus que a nossa versão inventada, a nossa versão mentirosa do mundo é melhor do que a versão de Deus. Mas quando o temor de Deus cai sobre nós, nós aceitamos a realidade de quem nós somos, confessamos os nossos pecados e passamos por um tempo de conserto diante de Deus. Ananias e Safira criaram uma história na mente deles. Vamos falar que a gente está dando tudo. Vamos falar que a gente está dando tudo porque a gente não tem uma imagem correta a respeito de nós mesmos e a gente quer que os outros pensem de nós aquilo que a gente não é. E quanta gente caminha ao nosso lado, você conhece com certeza. Provavelmente é o seu cunhado, que é aquela pessoa que fala que ama a Deus, mas caminha todo torto. Nunca é a gente, né? Sempre é a pessoa que a gente não gosta. Geralmente é o cunhado. A gente coloca a culpa no cunhado. Eu não tenho cunhado, posso falar. A gente sempre acha a culpa no outro. O outro não faz certo as coisas. Se a gente quiser viver como comunidade de aliança, a gente precisa entender que o fogo refinador precisa passar sobre nós. O temor do Senhor precisa cair sobre nós. Antes que a gente caia fulminado na presença do Eterno. Dura coisa cair nas mãos do Eterno. De Deus não se zomba. Será que a gente pode fazer essa oração hoje? Será que eu e você temos capacidade moral para diante de Deus pedirmos, Senhor, executa a Tua santidade na minha vida, executa a Tua santidade na igreja, passa com Teu fogo, Senhor, e tira tudo que é sujeira, tudo que é mentira, tudo que é invenção que a gente faz para fazer com que a realidade pareça ser mais bonitinha do que é. Tira toda a mentira que eu crio para evitar de tratar com o meu pecado. A imagem que eu passo para os meus irmãos na igreja, de uma boa pessoa, de um bom cristão, mas que por dentro eu sei que eu preciso mudar. Será que a gente pode fazer essa oração? Senhor, passa o Teu fogo refinador, faz com que o Teu temor caia sobre nós. Irmãos, a comunidade da aliança, ela precisa entender que o seu poder não vem de fatos externos, mas vem da mensagem que a gente carrega. Nós, como povo da aliança, precisamos entender que o nosso modo de vida deve ser movido pela generosidade, pelo altruísmo, pelo cuidado com o outro. Mas nós precisamos entender também, e sobretudo, que o povo de Deus, a comunidade da aliança, deve viver em santidade, em temor. Na forma como administra seus dízimos, como cuida dos seus dízimos, como cuida dos irmãos mais vulneráveis.
Precisamos viver em santidade e em temor. Que venha o temor de Deus sobre nós. Que toda palha dentro de nós seja queimada pelo fogo refinador e que no nome de Jesus vivamos em santidade, vivamos em temor, vivamos em generosidade e altruísmo e saibamos que nós não podemos nos calar diante de tudo aquilo que a gente viu e ouviu. Jesus está vivo. Embora esse mundo respire ameaças contra nós, nós podemos fazer a oração que aqueles discípulos fizeram. Senhor, olha para eles, enquanto eles estão nos ameaçando, enquanto esse mundo está avançando, querendo derrubar a igreja do Senhor, querendo denunciar a igreja do Senhor para ministério público, para tantas, querendo levar homens de Deus para a cadeia. Olha para essas ameaças, Senhor, e dá que enquanto isso acontece, a gente seja revestido do poder do Senhor. A gente continue a testemunhar, e enquanto a gente testemunha, que pessoas sejam curadas, cativos sejam libertos, como o texto de Isaías 61 diz. Que o temor do Senhor venha, que haja conserto aqui, e que a gente manifeste a Tua glória para esse mundo perdido. Que a igreja de Vila Hortência viva nessa dimensão, sem se envergonhar e sem ter medo do Evangelho de Jesus. Que vivamos com generosidade e altruísmo, e que o temor do Senhor caia sobre nós.